Boa tarde, estamos em mais uma Ação em Reação nesta segunda-feira de calor aqui em Santos, né? Depois de umas chuvas fortes aí na cidade, quarta e quinta, para você que vê o programa fora de Santos, calor aqui nessa segunda-feira, hoje dia do bibliotecário e também dia de Recife. Parabéns aí aos pernambucanos que residem aqui na Baixada Santista, né? Uma grande massa de pernambucanos ali, né? Recife, Olinda, enfim, de um estado muito bonito que é Pernambuco. Parabéns ao dia de Recife. Greve de Correios, estiva para por 24 horas, São Paulo se recupera e ganha e troca de treinador, Santos perde para o São Bento na Vila Belmiro com os times reservas, febre amarela ataca na nossa região novamente, né? Uma artista contraiu em Bragança Paulista a febre amarela, ela que estava vindo de um tratamento de câncer, transplante de fígado e morreu na região, né? E lembrando que Bragança Paulista é do lado de Atibaia ali, do lado de Mariporã, que são onde foram os primeiros focos, né? Bom, hoje nós temos aqui o doutor Vicente Cassione, também o doutor Clemente, né, nessa bancada de segunda-feira. Lembrando a você que você pode participar do programa pelo WhatsApp 13 99711 5545, né? Então você manda perguntas para o Cassione, para o Clemente, manda sugestões, críticas ao programa, né? Problemas da sua rua, do seu bairro, enfim, né? Lembrando que estamos sendo transmitidos aqui agora ao vivo para Santos pelo canal 11 da NET, Santos e região, e pelo canal 8 Vivo Fibra. E também, que se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Vamos ter a reprise às 11 horas da noite e também à 1 hora da manhã. Se você preferir também participar por telefone, 13 21 38 4677. 21 38 4677, você manda sua pergunta que nós vamos, no segundo bloco, tentar respondê-la, né? Bom, hoje o doutor Cassione faz parte da bancada, queria agradecer mais uma vez o empenho de vir aqui no programa na segunda-feira, né? Imagine, é um prazer para mim, não tem que agradecer. Eu é que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, em tão boas companhias, como a do Clemente e a sua. Muito obrigado. Clemente, obrigado por ter vindo aqui segunda-feira. Também é sempre um grande prazer vir na segunda. Eu não vim na semana passada, tive um problema, mas já fiquei com saudade. Então, a segunda é um dia de alegria. Vir aqui na companhia de você, do Cassione, realmente é uma grande alegria. E também pela grande audiência dos nossos telespectadores, que sempre nos brindam com perguntas, com sugestões. Então, para a gente é muito gratificante estar aqui numa segunda-feira discutindo os problemas locais e até nacionais. Cassione, o Facebook, né, hoje em dia você tem muitos seguidores, né? O Facebook hoje é uma ferramenta muito importante, né? Para o bem e também para o mal, né? E evento marcado pelo Facebook aqui na Baixada Santista deu quase 7 mil pessoas no Canal 4, né? Impacta um pouco, né? Porque a molecada leva som alto, alguns levam bebida, outros nem tanto. E também os meliantes se aproveitam, porque os meliantes também têm Facebook, têm informações, né? Então a polícia recolheu lá 21 caixas com som, um monte de bebida, bicicletas roubadas e alguns meliantes que estavam furtando celular, corrente de ouro. O que você acha desses eventos marcados pelo Facebook? Geralmente são no canal 5 e no canal 4, a molecada marca e vai em bloco, né? E aí mistura várias gangues, várias tribos e alguns pilantrinhas no meio, né? Você usou a expressão que é usada mesmo, são tribos, mas tribos no mau sentido, porque tribos boas eram a dos tupis, dos aimorés, dos tapuias, dos guaranis, essas tribos de índios primitivos, né, eram tribos que eram respeitáveis. Essas tribos de hoje têm o nome de tribo, mas no fundo, na sua grande maioria, essas tribos reúnem um bando de mal educados, de trogloditas, de pessoas que não têm nenhuma formação, de pessoas que não prestam nenhum serviço útil à coletividade, de pessoas que só se unem para esse tipo de evento, porque para causas nobres, para protestos válidos, legítimos, para tomar posições, essas pessoas não se unem, não se reúnem e agridem aqueles que
mesmo não estando na deles, querem ficar em paz. Eu, para chegar aqui agora, nos últimos 200 metros antes de chegar à emissora, eu fui xingado literalmente por 3 motoristas, na verdade 1 motorista e 2 motoqueiros, pelo crime de estar parando o veículo e dando sinal de tentar fazer a baliza aqui na rua Princesa Isabel. Isto é, você para na direita aqui, tem a vaga, dá o sinal para fazer a baliza, passou um carro, buzinou e eu escutei uma voz alta, mas não percebi o que ele disse. Depois 2 motoqueiros passaram também, com toda a metade da rua livre para eles passarem. E eu tenho o direito de estacionar. E isso aconteceu aqui nos últimos 200 metros, em volta da emissora. Isso acontece todo dia. São pessoas que não têm nenhuma educação, que não são civilizadas, que não podem viver em sociedade, que estão em guerra permanente contra todo mundo e, no fundo, contra eles mesmos. Porque são pessoas, elas mesmas pessoas, que não se aceitam, que têm complexos, que têm frustrações. E, em suma, você vive hoje num mundo de selvageria. É por isso que tanta gente, no desespero e na falta de uma perspectiva, vai para os Facebooks e fica pedindo a intervenção de regime militar. Porque o sujeito, ele é agredido de todos os lados, ele vê que não há lei, que não há respeito, que não há consideração, que não há solidariedade, que são atributos de uma sociedade civilizada. Então, o que o sujeito faz? Tem que vir os militares, como se os militares fossem dar solução ao que nós estamos vivendo hoje. É uma degradação ética, uma degradação moral, e desses que ficam gritando em nome da ética e da moralidade e que parecem que são os paladinos da justiça e da integridade. Infelizmente, não há a curto prazo, nem a médio prazo, na minha modesta opinião, solução para isso. A tendência é piorar. Porque a bola de neve ainda está longe de atingir o fundo do vale. Ela saiu do topo da montanha, quanto mais ela roda, gira em queda, mais neve ela vai aglutinando e maior fica essa bola. Então, Clemente, essa questão também, olha, no dia 8 nós fizemos um programa aqui com a Fernanda Vanucci, Dia da Mulher, né? E ela chegou um pouco atrasada no estúdio, porque um rapaz estava no elevador e ficou conversando com outro. Aí ela falou assim, olha, eu tenho que subir, ela está bem arrumada, no ao vivo. E eu tenho que trabalhar, filha. E ele achou que estava certo de segurar a porta. Aí ela pegou o número do crachá dele e tal, e ela falou aqui no programa, por isso que eu estou tendo a liberdade de falar. Ele estava no elevador e ficou conversando no elevador, e ele entrou como se ela fosse uma pena, certo? Não tomou nenhuma coincidência, como se fosse... Aí ela falou, poxa, eu tenho que subir, eu estou fazendo programa ao vivo. Filha, mas eu estou trabalhando também, eu tenho que passar informação para ele. Mas dentro do elevador, quer dizer, essa questão que a Cassiane falou, né, da pessoa... Faltou bom senso, conversa com ele fora do elevador, deixa as pessoas embarcarem, né? E depois você vai com, né? Isso não é incomum, né? E é dentro isso é regra. Dentro daquilo que o Cassiano falou, a falta de educação mesmo. E isso vale até para uma compra. Eu, particularmente, tenho esse cuidado. Por exemplo, no meu prédio, mesmo que eu chegar com compra, ou eu tiro o carrinho como um todo, ou se não está no carrinho, eu descarrego tudo na beira do elevador para soltar o elevador, porque pode ser que alguém, naquele momento, está precisando, né? No caso dela, para fazer um programa de TV, mas às vezes é uma coisa muito mais grave. Então, eu diria que nós precisamos muito. Aliás, na média, uma fatia muito grande da população tem problema de escolaridade e, por conseguinte, de educação, né? Eu acho que a educação é em casa, a escolaridade depois, mas uma coisa está interligada à outra e eu acho isso muito importante. Mas só para comentar de novo das tribos, aí o Cassiano falou tudo, mas lembrar
aquelas pessoas que são suscetíveis a esses chamados, que a própria Folha de São Paulo já anunciou isso, que muitas pessoas, muitos bandidos se infiltram nessas comunidades e criam eventos. Esses eventos propositais. Ou seja, a gangue já está formada, ele já sabe de que forma atuar, e quanto mais gente tiver nesse evento, tanto maior é a chance de ocorrer alguma sinistralidade. Então, a grande maioria não é para o bem, e sim para o mal. Se aproveitar de uma situação onde existe um grande aglomerado de pessoas para furto ou roubo mesmo, né? Ou até violências, agressões e tal. Então é importante que a sociedade coíba esse tipo de coisa ou não se entregue a esse tipo de chamado, porque certamente, na grande maioria dos casos, acaba em violência. Eu fico, às vezes, me perguntando, Clemente, por que essas tribos, essas gangues, ou essas... Eu diria, a gangue, você tem toda a razão, maior a quantidade de pessoas, maior a produtividade da gangue, mais ela arrecada, né? Mas eu fico pensando, por que essas pessoas que se unem, na maioria jovens, eles não têm nenhum ideal pelo qual lutar, eles não têm nenhuma causa pela qual batalhar, eles não têm. Por exemplo, por que eles não vão à porta da prefeitura, Praça Mauá, falar com o prefeito Rogério? Por que esta cidade hoje está tão abandonada, tão, eu diria, transformada em terra de ninguém, ou terra de todo mundo? Porque quando a terra é de ninguém, é de todo mundo, cada um faz o que quer. Essa história que nós estamos vivendo com esses alagamentos na entrada da cidade é um verdadeiro escândalo. E eu tenho que ouvir gente dizendo assim, não, mas é que choveu muito. Não, não é porque choveu muito. É porque choveu. E porque choveu, ou muito, ou mais ou menos, ou pouco, a chuva, nós sabemos, ela não tem obediência às necessidades da cidade. A chuva, nessa época de março e de janeiro, a gente sabe disso, ela é muito forte. Mas mesmo que a chuva não seja forte, quando a chuva parou, não pode levar 3 a 4 horas de relógio para haver um escoamento de água que faça as pessoas passarem no meio do lago ainda. No dia seguinte, isso foi na quarta-feira à noite, na quinta-feira, ainda estavam interditadas 2 pistas, eu estava subindo para São Paulo e ainda passei pelo lago. E aí, prefeito Rogério, é preciso saber por que não se toma uma providência. Ali não precisa haver a implantação dos santos novos templos, que ninguém diz que foi uma grande vergonha. Banco Mundial deu o dinheiro, gastaram 80 milhões com estudos, o Banco Mundial viu que não estavam fazendo as coisas como eram para ser feitas, isso foi na gestão do prefeito Papa. Houve um inquérito policial aberto para apurar responsabilidades e depois o inquérito foi arquivado pelo próprio Ministério Público e nós vemos que a Santos Novos Tempos previa uma grande solução para o local, que há 20 anos, quando eu fui candidato a prefeito a primeira vez, já dizia como é que tinha que ser feito. Porque isso não é de agora. Isso não é dessa chuva. É colocar os tubulões que saem da área que alaga diretamente para o estuário. Aí fica, não, a culpa é da Ecovias, porque essa área é da dona da linha férrea. Ah, não, essa área é da Codesp, essa área não é da prefeitura. Ora, vão para o diabo que os carregue. A área é da cidade. O problema é do cidadão de Santos. Passar o tubulão subterrâneo para jogar a água que alaga Nossa Senhora de Fátima, a Zona Noroeste, as pessoas na entrada do Chico de Paula,
do Saboó. Que Codesp, que Ecovias, o que vai esperar o que dessa gente? Então, prefeito Rogério, resolva, tome uma atitude, comece a cavar e pôr os tubulões. Vocês são do governo do estado de São Paulo, há um concubinato muito grande entre a prefeitura de Santos e o governo do estado. Não é possível que Santos seja sempre vista como uma cidade maldita por este governo do governador Geraldo Alckmin. Prefeito Rogério, sim, porque o outro não aparece. E quando aparece, aparece para dar desculpa esfarrapada. E a cidade toda sabe na mão de quem essa cidade está. Por favor, prefeito Rogério, uma atitude enérgica, corajosa, uma atitude que um prefeito que defende a sua cidade tem que ter. Bom, também com a questão do Facebook... Deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, o Cassione falou há 20 anos atrás. Depois, em 2004, a gente discutiu isso na campanha, né, no qual eu também fui candidato, junto com o Cassione. A gente discutiu isso, Naquela época, a gente já tinha sugestões... Claro. Que são as mesmas que seriam hoje. Apenas, claro, teria que ter um estudo um pouco mais detalhado e tal, que é o que o Cassione acabou de falar, que teoricamente foi feito, eu também não sei nem se foi feito, 80 milhões que foi gasto. Gastaram 80 milhões. Gastaram 80 milhões. Tanto que o Banco Mundial não deu mais dinheiro e cancelou o contrato. Eu não sei nem se era satisfatório esse estudo, né? Com um dinheiro perdido. Mas, nossa, essa entrada de Santos é um negócio impressionante, né? Sem contar outros pontos da cidade aí, porque se você pegar Luiz Suplicy, Luiz de Faria, Juan Cabaleiro, Assis Correia, a Clei Presgave, eu passei por lá, 3 semanas atrás, quando deu aquela chuva um pouco mais forte, e eu estava com um caminhãozinho baú, um bongo da Kia, e passei, eu não conseguia entrar na minha casa. Como ele é alto, eu falei, não vou entrar, a caçamba vai bater. Aí fui para a clínica, peguei um outro bongo igual, mas que tem carroceria, para passar. Eu não vou falar. O prédio de um secretário do governo estava inundado, os carros boiando. Dentro da garagem. Frente ao meu, tudo boiando. A comporta não resistiu, explodiu a comporta, caiu lá. E isso é crônico, é antigo. IPTU lá daquela região é dos mais caros de Santos, que é Ponta da Praia, sim. Aparecida, Embaré, Gonzaga, né, e Boqueirão. Boqueirão e Gonzaga. São os IPTUs mais caros que tem na Baixada. Então você imagina, tudo inundado. Esse prédio, Cassione, que fica em frente, já é, de quando eu estou lá, é a 5ª vez que os carros boiam. Quer dizer, puxa vida, tem que fazer alguma coisa. E pior, porque não fecharam a comporta há pouco tempo atrás aí, inundou, piorou a situação ali, né? Então é um problema que nós estamos falando, Cassione já chamou atenção, há 20 anos atrás, e eu me lembro há 14 anos atrás, e não modificou em nenhuma região da cidade. Claro que não. Né? Então é preciso levar a coisa a sério, não é ficar só fazendo fantasias por aí, e esses graves problemas, como nós estamos comentando aí, são esquecidos. Aí todo janeiro a março cria problema de novo, né? Então eu acho que tem que prestar atenção nisso. A dona Dirce está aqui pontuando. Santos Novos Tempos foi um horror, Cassione. Clemente, o Banco Mundial, falou que era ruim e ficou pior. Furaram o dente e não tiraram a cárie e transformaram num canal. É a dona Dirce de São Vicente. Então, veja que a dona Dirce, que nos dá a honra de se comunicar conosco, com todos os nossos caríssimos telespectadores, ela é a voz do cidadão. Ela é a voz das pessoas que vivem na cidade como pessoas comuns. Não são pessoas que vivem no lugar mais privilegiado, que tem o cargo privilegiado, que foram eleitas para representar este cidadão e não representam absolutamente coisa nenhuma. Porque a coisa mais séria, as pessoas dizem, o senhor tem que voltar para a política, o senhor tem que ser candidato. As pessoas pensam que é fácil quando você trabalha
e quando você exerce o mandato, pensa que é fácil, as pessoas pensam. Porque dá essa impressão. É uma coisa que te deixa com o cabelo mais branco, que te deixa mais envelhecido, que te deixa com pressão alta. Porque trabalhar pela coisa pública, para quem leva a sério, é sofrida essa atividade. Agora, para quem não faz nada, para quem vive de marketing, para quem só aparece na hora das eleições para dar cantada no eleitor, é fácil. O sujeito não está preocupado com nada, está preocupado com ele. É o eu. Você não tem a visão do nós em muitos desses, ou em quase todos esses. Quem fica numa prefeitura há 8 anos, ou sai e diz assim, eu não tenho competência, ou eu não tenho condição de levar isso adiante, ou cumpre o seu dever com o sacrifício da sua saúde, da sua vida, da sua família, de tudo. Aquilo não é brinquedo. Aquilo não é brinquedo para adolescente. Aquilo não é brinquedo para criança. Aquilo não é brinquedo para curriola. Prefeitura em qualquer lugar. Não é, prefeitura é coisa séria. Prefeitura é o síndico. Não é o síndico do prédio que tem que ser muito bom, no prédio em que as pessoas moram. É o síndico de uma cidade inteira. E ele tem que estar presente, ele tem que pôr o pé na água, ele tem que pôr o pé na lama, ele tem que peitar o governador, ele tem que peitar aqueles que são responsáveis por entravar tudo, ele tem que denunciar o prefeito anterior, que não fez a parte dele, fica palpando, porque é do mesmo partido. Então, eu vou falar enquanto eu estiver vivo, com saúde, lúcido, e tendo a oportunidade de ter aqui um microfone e uma câmera, eu vou falar. E eu não estou falando isso por questões políticas. Eu estou falando em nome de uma cidade, uma parte dela, infelizmente, só se reúne para fazer barulho, para eventos banais, mas tem uma parte dessa cidade que é sofrida, que sente na carne que a cidade foi se deteriorando ao longo do tempo. Há 32 anos, de 8 em 8 anos, 32 anos em 4 gestões de prefeitos que passaram por aqui, nós só fomos para o buraco cada vez mais fundo. Quem acha que não, tem o direito de achar. Mas a grande maioria acha que sim. Eu tenho certeza absoluta, porque eu escuto o povo na rua. As pessoas falam com a gente, falam com o Filete, falam com o Clemente. Porque quem aparece na televisão fica conhecido e fica íntimo, fica, de certa maneira, amigo. E a pessoa fala assim, por que vocês não falam da enchente? Eu falei, nós falamos a semana toda, é só tu mandar a pergunta e a gente fala. Mas eu vi um programa que vocês estavam falando de bicicleta. Ah, pô, mas você viu um programa único, que o rapaz falava de bicicleta, mas a semana inteira falava de enchente. E estamos falando de novo. Então, a pessoa, mas vocês não falaram? Eu falei, mas como não falamos? A gente fala o que vocês perguntam. Se vocês mandam as perguntas, como a dona Dirce mandou a pergunta aqui, nós estamos falando, né? Isso mesmo. E o alcance é muito maior do que a gente pensa que é. Claro. Né? Apesar de falar TV Com, não é uma TV aberta. Mas Equação e Reação já tinha muito tempo com o Augusto da tradição, a todo né? tempo, pessoas me encontram na rua, eu sei que acontece com você, com o Cassione, perguntando coisas, ou tirando dúvidas, ou concordando, ou sugerindo. Eu por sinal, no sábado eu fui para o Atacadão fazer compra, e aí fui para a cantina, aquela cantina que tem no cantinho ali, e um senhor bateu na minha costas assim, você me desculpa, mas eu posso fazer uma pergunta para você? Era coisa médica. Mas eu já fiquei feliz. Ele te reconheceu. Por eu reconhecer, falei, eu estou te lembrando na televisão, vê se você pode me ajudar. E fez uma pergunta lá, tinha um problema da coluna, tudo. Depois tinha um problema de tontura, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então eu tive a oportunidade de orientá-lo. Né? Fiquei feliz por isso, ao mesmo tempo feliz pela pessoa ter reconhecido a gente, e também por sentir o alcance que nós temos aqui e a nossa responsabilidade social. Não é? Nós estamos aqui
É o que o Cassiano falou. Enquanto a gente estiver bem, lúcido, com saúde, a gente tem que realmente dar esse retorno a essas pessoas que muitas vezes não têm voz para atingir o alvo que nós queremos. E você, o Filete disse muito bem agora, esse programa tem uma audiência, porque esse programa tem uma tradição. Esse programa foi feito pelo Augusto Capo de Casa, sempre, e é um programa dele. Com um detalhe, nunca foi um programa chapa branca. E para quem não sabe o que é programa chapa branca, é um programa que é, no fundo, patrocinado pelo poder público e só vai ali uma parte das pessoas que pensam e que falam na cidade. Você vai no programa se você fizer parte do esquema dos queridinhos e dos que não atrapalham. Aqui... E não pode falar mal, né? Não, claro que não, por isso que é chapa branca. Aqui não. Aqui a gente fala o que quer, ninguém jamais me telefonou, o Augusto jamais me disse, Cassione, maneira, o Clemente, não toca nesse assunto, ou não põe tal fulano no programa, nunca teve isso. Nem o Filete jamais fez isso, que hoje está aqui representando, é o âncora do programa, e a gente tem a liberdade de falar o que a gente pensa e sente. Não somos programa chapa branca. O telespectador deve estranhar, às vezes, como determinados programas mudam de frequentadores. Não é? Tinham determinados frequentadores num tempo em que a corda e a caçamba pendiam para um lado, agora o programa pende para outro, os frequentadores desapareceram desse programa. Vocês já perceberam isso? Que davam mais audiência que os atuais. Davam mais audiência do que os atuais, mas não podem ir porque estão vetados pelo programa Chapa Branca. Então, vão, como dizia o velho Zagallo, ou me engolem ou vão ter que me engolir. Às vezes nós temos problemas aqui, mas assim, não com o que o convidado fala. O convidado pode falar o que quiser, nunca tivemos esse cerceamento aqui. Às vezes, por exemplo, nem o Cassiano nem o Clemente, mas a gente traz algum advogado que é de uma outra turma, como tem essa divisão do OAB, parece que dividiu a cidade no meio. Desculpe, eu tenho amigos de todo lugar, mas parece que essa briga no OAB dividiu a cidade no meio. Às vezes você está conversando com o advogado, pô, você é da minha turma, não sei o quê. Pô, vocês não podem dividir a cidade, né? Vocês não podem. Lógico que o advogado é uma classe muito importante. Você vai na padaria, tem um advogado. Você vai no sei lá, às vezes nem exerce a profissão, mas formado em direito, né? Mas hoje também existe essa complicação, porque da turma de um, da turma de outro, tal. A gente não tem bola de cristal aqui para saber quem sabe quem é amigo de quem não é. Então existe um pouco essa... Pô, tu foi levar fulano de tal? Eu levo, se você quiser também, você vai, pô. Agora, não precisa saber quem se dá, isso existe um pouco. Mas a gente continua trazendo e a gente não dá bola para essas brigas que tem de classe, categoria. Traz um de cada lado, eles que se batem. Eu não quero nem saber de quem é o lado, Cassione. Entendeu? Eu não quero nem saber quem é o lado da pessoa. O camarada diz assim, pô, você levou o João e não me levou. Você fala, tá bom, então eu vou levar o João e você juntos. E vocês se comam lá, e é pior, ao vivo, no reality show. O pior é quando você fala, você levou aquele que era do fulano e agora tá com o ciclano, ele ficou em cima do muro. Então, até os que são em cima do muro também vão ser criticados também. Mas aí a produção não se preocupa com isso, a gente tem que chamar todo mundo e a gente não tem nada a ver com essas confusões que existem nos grupos, tal, a gente não tem nada a ver. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa reação, hoje no dia 12 de março de 2018, dia de Recife, dia do bibliotecário, com o professor advogado Vicente Cassione, professor médico Clemente. Estamos aqui com muitas perguntas, né? O jornalista José Carlos Silvares, uma glória para a gente estar assistindo o programa aqui, né? Um dos melhores jornalistas aqui da Baixada. Sem dúvida. Ninguém é responsável pela perda de recursos do Banco Mundial, Cassione. O MP não faz nada, José Carlos Silvares, dizendo que quem é responsável pela perda de recursos dos 40 milhões, né? E se o MP também não vai fazer nada, é o José Carlos Silvares, jornalista conceituadíssimo aqui na região. Então, eu acabei de dizer que o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, que tem, assim, uma grande simpatia na maioria dos seus membros, naqueles que estão na cúpula, pelo
pelo PSDB e pelo governador, eles arquivam, eles engavetam e, inexplicavelmente, o inquérito que estava aberto para apurar a responsabilidade criminal de se malbaratar os recursos do Banco Mundial, e para vergonha nossa o Banco Mundial disse não tem mais contrato e não tem mais dinheiro. Foi arquivado esse inquérito. Isto é, o dinheiro evaporou, não teve nenhuma aplicação para a sua finalidade e nós hoje simplesmente ficamos lamentando, mas não apuramos, porque o próprio Ministério Público, complacente neste caso, e quando eu digo Ministério Público, é o Ministério Público, embora alguns promotores não tenham nada a ver com isso e sempre saibam cumprir o seu dever. Mas tem gente que partidariza o Ministério Público e tem gente que, dependendo do partido que está em questão na hora da investigação, se empenha mais ou se empenha menos. Não é? O giro do motor do empenho do Ministério Público por alguns dos seus membros vai a 5.000 giros quando é no sentido de apurar algo que não seja do governo do Estado vigente. E quando é de outro partido, é 5.000 giros. Quando é desse partido vigente, o motor fica em ponto morto, entendeu? Lamentavelmente, Silvares, teria que haver sim, e a própria OAB deveria tomar uma atitude, porque ela toma atitudes políticas tantas vezes, a OAB devia tomar uma atitude. As entidades da cidade, os organismos da cidade, chamados de sociedade civil, porque todo mundo pensa que sociedade civil é a nossa sociedade como um todo. Não, a sociedade civil como conceito são os organismos que fazem parte. Então é a OAB, são os sindicatos, são as ONGs, são as universidades. Ninguém se toca e ninguém se coça e ninguém se mexe nessa cidade. Nesta cidade, não é nessa, é nesta. Passarinho está mandando abraço a todos, Rick Santos e Uriel Vilas Boas, já completando a pergunta do Cassione para o Clemente responder. Uriel Vilas Boas do Campo Grande. Que tal as 9 subseções do OAB se reunirem para discutir encaminhamentos para os problemas regionais, pressionando os parlamentares e executivos? É justamente o que o Cassione acabou de comentar aqui no final da sua resposta. O Cassione já chamou bem a atenção do que é a sociedade civil, né? E está aí, nós comentamos aqui a respeito, o Filete falou muito bem, a respeito de divisões ou eventuais divisões, né? E é importante que haja realmente uma união, qualquer que seja a classe social, no caso ele citou a OAB, para que realmente você possa ter frutos a respeito de qualquer problema que aconteça na cidade ou fora, mas que aconteça dessa forma. E o Cassione falou de novo muito bem a respeito desse problema. Tinha que, no mínimo, levar para frente para estudar o porquê. O porquê. Foi perdido 80 milhões só num estudo e não houve nada além disso. Um dinheiro disponível a fundo perdido, porque não é um dinheiro, falar, não, eu tenho que pagar tantos de juros ao mês e tal. É fundo perdido, no fundo paga quando quer. Não, vai ter que pagar. Não, vai ter que pagar. Mas não existe aquela pressão. Você não tem 2 anos para pagar, 5 anos para pagar. É uma coisa de longo prazo. Mas ia vir mais de recurso, né? Ia vir os 40, depois mais 20, ia vir mais recurso. Aqui, como eles acharam que não estava legal, eles suspenderam o recurso e vão cobrar os 40 milhões. Mas é o que eu ia falar. Nenhum órgão internacional, ele dá dinheiro à vontade. Porque vai dar dinheiro à vontade para um país igual ao Brasil, cheio de corrupção? Não dá. Ele vai dar na proporcionalidade daquilo que você fizer. Você faz uma etapa, ele te entrega um dinheiro. Você faz outra etapa, ele te entrega a outra parte. Agora, é como uma empreitada de uma obra.
Tu vai Sim. fazendo, tu fez o teu prédio lá, tu não deu tudo pro cara. Não, se chama medição. Faz por medição, claro. Na terceira laje eu vou te dar tanto. Isso. Na quarta, tanto. Na quinta, tanto. Você não vai dar o dinheiro todo, só acaba o dinheiro, ele não, entendeu? Não, você dá o dinheiro pro cara, é pro Não cara tem não fazer laje. trabalho. Então, é por medição, não é isso? Já não aconteceu? Já aconteceu provavelmente com muita gente que estão nos assistindo. Você dá o dinheiro para um cara, fala, ó, me dá metade, ele vai fazer um trabalho na sua casa. Você me dá metade e depois da metade no final. Aí ele nunca mais aparece. E é assim que pensa o pessoal de fora também. Ei, eu vou dar o dinheiro para o prefeito? Não sei se ele vai fazer ou não. Agora, o grande problema está nisso que o Cassiano falou. Ei, aonde está o prosseguimento da investigação sobre esse problema? Por quê? Na verdade, quem perdeu? A sociedade. O dinheiro estava disponível, por má gestão, não foi utilizado esse dinheiro, quer dizer, perdeu uma região grande, que é a Zona Noroeste, todinha, né? E nós falávamos isso há muitos anos atrás. Quer dizer, não tem sentido. O Ministério Público tem, sim, sua responsabilidade, porque se ele não fornecer denúncia, esse processo não vai para frente, as pessoas não são investigadas. E foi o que aconteceu. E nem punidas. Pediu arquivamento. Bom, e você disse uma coisa, má gestão. Engraçado, como os políticos têm a desculpa de terem praticado má gestão, mas a gestão pessoal, eles são hábeis, eles são perfeitos. Eu não vejo um político ficar mais pobre, ao contrário. Ele sai do nível do chão e sempre vai progredindo. Então, a gestão do dinheiro dele, ele consegue fazer até a multiplicação. Como Cristo fazia dos pães e dos peixes, o político faz multiplicação de dinheiro. Porque o sujeito com aquele salário, né, que ele tem no cargo, ou deputado, ou prefeito, ou vereador, vai ficando mais rico. Quer dizer, até assumir o cargo político tem um X. Depois que assume, multiplica. Então ele é bom gestor desse jeito, com o dinheiro que a gente não sabe muitas vezes de onde vem. E a gente sabe muitas vezes de onde vem, porque a gente está vendo isso toda hora. E as denúncias aparecem, e as listas daqueles que estão denunciados andam por aí, é só abrir na internet, vê o seu candidato preferido, vai lá na lista da internet e vê se ele está denunciado ou não. Então, o que a gente não consegue entender é por que ninguém foi ao Banco Mundial, inclusive jornalistas poderiam fazer isso. Banco Mundial. Por que os senhores pararam de dar dinheiro para os santos novos tempos? O que aconteceu? Os senhores tinham um contrato para dar dinheiro, para fornecer, para a realização de tantas e tantas obras importantes, envolvendo a zona noroeste da cidade. O Banco Mundial vai dizer, o Banco Mundial tem os dados. Ele vai dizer, parei de dar porque aconteceu isso. Então, não tem dúvida, ninguém tem dúvida que houve alguma coisa que cheira mal. Agora, tem que perguntar para o Banco Mundial. Se o Banco Mundial disser, não, foi muita incompetência, mas não houve fraude, não houve desonestidade, não houve desvio de dinheiro, de recursos, ótimo. O próprio Banco Mundial inocenta os inocentes. Por que não perguntaram para o Banco Mundial? Quando querem, vão fundo. Então, vão fundo nisso. Olha aí o jornalismo investigativo, perguntar para o Banco Mundial por que aconteceu isso com a Santos Novos Tempos. Essa ideia que não saiu do papel. O Brito do Setaporte, boa tarde, filé de convidados. Parabéns pelo programa. Um dos maiores problemas da prefeitura é começar uma obra e não terminar. Começaram uma obra na rua que eu moro, aqui na Zona Noroeste. Só fizeram buracos e já mudaram de local. Está fazendo outra na divisa dos Tambores, aqui na Divinéia, na Zona Noroeste. Um abraço, gostei da camisa, Clemente, quero uma de presente. Ele gostou. O Alcino pergunte para o Clemente o que ele achou do nome do Delfim Neto estar na lista das propinas. É o Alcino
que está mandando essa pergunta. Eu vi o histórico do Delfim. Eu acho que tem que esperar agora, realmente, para ver essa investigação, se de fato aconteceu, como aconteceu, porque, por enquanto, existe uma citação apenas, né? A gente não existe uma comprovação. Eu li isso ontem, inclusive, não existe uma comprovação. Então, mas a citação, se você percebeu, se eu estiver enganado, me corrige, ô Clemente. A citação parece a de ele ser acusado de ter recebido recursos para trabalhar junto a deputados, para convencer deputados a aprovarem a usina de Belo Monte ou coisa parecida. Isso. Se foi isso, ele recebeu como lobista. E ser lobista não é crime. Se você vai trabalhar com o seu prestígio pessoal, que o Delfim sempre teve, ele escreve uma coluna na Folha de São Paulo toda semana, ele dá uma participação especial na Rádio Bandeirantes, no programa do Zé Paulo de Andrade toda semana, ele é uma pessoa muito ouvida, ele é entrevistado pela Miriam Leitão, pela Globo News. Até coisas do exterior também, né? De tudo. Então, se ele tem prestígio e chegaram para ele e disseram, olha, o senhor tem aqui 15 milhões de reais para fazer um trabalho de convencer os deputados e senadores que estão resistindo à ideia de fazer a usina de Belo Monte, e ele, com o prestígio dele, foi lá e fez isso, ele trabalhou como lobista. E o lobista não pratica crime. Lobista é lobista, é um trabalho que ele vai realizar, de tentar convencer as pessoas a fazerem aquilo que foi pedido ao lobista. Eu não estou defendendo no escuro. Tá dizendo que... Mas eu acho que é interessante essa colocação sua, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a profissão de lobista ela é regulamentada. Sim, senhor. Ou seja, legítima. É legítima. Não é como aqui que o cara faz lobby, mas é um lobby meio disfarçado. Às vezes fica evidente, mas teoricamente ele é disfarçado, né? E como se fosse uma coisa absurda, alguns lobbies, não, é absurdo, que o cara fez isso, fez aquilo e tal. Nos Estados Unidos ela é regulamentada, só que tem que ter 3 coisas para ela ser, vamos dizer, considerar como um lobby normal, um lobby correto, um lobby decente. Quando esse lobby beneficia a empresa envolvida, beneficia a sociedade e o Estado. Ou seja, né, ela tem que beneficiar o Estado, tem. Beneficia a empresa, mas tem que beneficiar o Estado e a sociedade. Então, esse é o tripé que nos Estados Unidos configura a legalização do lobista. Se toda atividade dele, em cada atividade dele, contemplar esses 3 requisitos, esse cara é um lobista normal e isso não faz mal. E o dinheiro que ele vai receber não quer dizer nada. Então, dentro do padrão que você colocou, eu estou dizendo se o Delfim foi contratado para dobrar deputados, convencer deputados a fazer uma usina, que parece que comprovadamente é uma usina que era necessária. Nesse caso, ela abrange os 3 itens. Abrange os 3 requisitos. A usina é boa para o país, é boa, portanto, para o Estado, é boa para a sociedade e é boa para a empresa. O que não pode é ser boa para a empresa com superfaturamento, a empresa cobrar mais do que deveria cobrar para construir a usina. Isso é uma outra história. Agora, pagar um deputado, ex-deputado, ex-ministro, um homem de prestígio intelectual, para dizer, olha, dobra esses camaradas aqui que estão resistindo. E ele vai lá e vai dizer, olha, você precisa votar a favor, por isso, por isso, por isso, por isso. Se ele não for um agenciador que vai levar dinheiro para deputado se vender para aprovar a ideia, aí já não é lobby. Aí já não é lobby. Que é o que aconteceu, por exemplo, com a JF. Né? Sim. Ela deu dinheiro
deu dinheiro para deputados, mas para beneficiar, ela autobeneficiar-se. Isso não era bom para o Estado e também não era bom para a sociedade. Claro. Porque a empresa cresceu muito, podia até cobrar o que queria. Então, isso não é lobby, isso é corrupção. Claro. Bom, temos várias perguntas aqui, né? Temos o Marcelo parabenizando o programa, tem uma senhora aqui que ela não se identificou, pedindo para comentar o vídeo do Joesley e que sendo expulso de um restaurante, perguntando para se o Joesley não tem prisão domiciliar, se ele podia estar na Barbacoa, né? A notícia deixou claro que o caso é de revogação da prisão preventiva em razão de ter havido excesso de prazo. Isto é, a prisão preventiva ela tem que ter uma duração, e a lei determina isso, que seja suficiente para que haja conclusão da investigação, do inquérito, etc, etc. Se o inquérito não anda, não se conclui e a prisão preventiva se arrasta, pode acontecer de um juiz determinar a revogação dela porque não se cumpriu o prazo. Agora, isso é relativo, porque tem gente que está preso preventivamente há 2 anos. E o Joesley estourou o prazo de 4 meses, já soltaram. O Wesley. Então, na verdade, dependendo de quem é o réu, o prazo é mais ou menos tolerado, o excesso de prazo, não é? Se ele só teve a prisão revogada e a condição era devolver o passaporte, não poder ir à indústria, à empresa dele, não poder ir lá e não poder se comunicar com o irmão dele, é evidente que ele pode ir ao Barbacoa, mas a sociedade o recebeu com todas as pompas que ele merece. O Mário Sérgio, essa coisa de negócio de Estado, município, União é frescura. Concordo, é não querer trabalhar. Dinheiro tem, mas muitos desviam, né? Aqui a Fabiana falando que o Delfim Neto era conhecido como ministro de 10%, né? Todos sabem disso. Aqui a Jaceria mandando um abraço, Passarinho já falamos, Cassione. E, Clemente, chegamos ao final do programa, queria agradecer aqui a participação de vocês aqui. Até segunda-feira. Se Deus quiser. Bom, então uma boa entrada de semana a todos, um excelente dia, fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.